Motor Driver no ar. Um universo sobre rodas. E essa daqui é a 13ª edição do Motor Driver no ar. Tudo bem por aí? Muito prazer, eu sou o Carlos Matos, nas redes sociais, @ocarlosmatos. E você encontra também o Motor Driver no Instagram e no TikTok, @omotordriver. Lembrando que você pode participar também no e-mail noar@motordriver.com.br, onde você pode mandar sua dúvida, pode mandar sua dica, sua sugestão, ou seja, pode mandar o que você quiser. Hoje nós temos um convidado por aqui, é o Vitor Dertassoli, do canal Alma Automotiva, que vai bater um papo com a gente. E os assuntos que serão tratados hoje serão estes: menos de 230 mil é o preço que o novo Jayco 7 PHEV vai custar no Brasil. E eles chegaram com a promessa de trazer muito mais modelos. Quem estará presente no Salão do Automóvel 2025? Bom, quem estará presente é uma incógnita, mas o que a gente fica surpreso é de que teremos o Salão do Automóvel em 2025. Nissan prepara a rival do Terra, Pulse e Kardian para os próximos meses. E esse carro promete abalar o mercado nacional. E a nova regulamentação do programa Mover tem metas para veículos novos. E isso pode impactar também no seu bolso. Teremos também a nossa avaliação, que é o Jeep Commander Black Hawk com motor 2.0 turbo, além do usadinho da semana, o Nissan March 1.6. Fique ligado com a gente por aí, porque tem muita coisa legal para rolar por aqui no Motor Driver no ar. Bora começar o programa então? Acelera! E começando essa 13ª edição aqui do Motor Driver no ar, eu já tenho meu convidado aqui comigo. Fala Vitor Dertassoli, o famoso Vitônicos, no canal Alma Automotiva. Saudações automotivas, Vitão. Saudações automotivas, Carlão. Prazer enorme estar participando aqui do seu podcast. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço você ter aceito o convite. Vitão, fala aí onde é que o pessoal encontra o Alma Automotiva e onde encontra você também. Exatamente, estamos no Instagram, @almaautomotiva, tudo junto. Estamos também no YouTube e no TikTok. Tem mais? E tem o meu Instagram pessoal, que é fala dele também, porque a gente gosta de ver a parte humana da coisa. Um pouco ali do backstage, né? Victão Dertassoli, sem o tio, tá? Victão com C. Boa! Bom, Vitão, vamos começar com o nosso primeiro assunto de hoje aqui, porque o novo Jayco 7 PHEV foi apresentado aqui no Brasil. A Jayco, que já vinha ensaiando, né, a sua chegada por aqui, agora de fato chegou e veio com um carro já custando menos de 230 mil reais. O Jayco 7 PHEV, ele chega com valor mais baixo, para você ter ideia, que o Tiggo 7 Plug-in, com foco ali para poder bater de frente com o GWM Raval H6 PHEV e também o BYD Song Plus. Você chegou a ver esse carro já pessoalmente? Você estava no evento ou não? Não, eu vi hoje justamente passando perto de uma concessionária. Legal. Tá? Eu achei bem interessante o fato de que os SUVs híbridos estão tomando bastante espaço, né? Isso é um reflexo de uma demanda de mercado. Sim. Eu acho que isso mexe muito com o mercado, é muito importante, porque SUV hoje é o tipo de carroceria mais vendido que a gente tem dos veículos leves. Infelizmente. Né? De fato, nunca foi uma carroceria que eu fui muito fã, mas certo, é importante, é muito versátil. Com certeza. E você unir isso ao conjunto motriz ali híbrido, né, para você não ter aquela preocupação do 100% elétrico, que é uma coisa que ainda tem muita polêmica aqui no Brasil. Então você juntou um híbrido com o SUV. Eu acho que é uma receita muito interessante para as marcas terem boas vendas, e as chinesas estão vindo com tudo. Eu também achei bastante legal, e eu não sei o que você achou do carro, enfim, mas eu gostei bastante do estilo desse Jayco 7, né, porque é um carro com linhas bastante quadradas, tal, né, o que dá uma aparência boa de robustez, né, no carro, deixa ele bem bonito, né, você vê ali o conjunto, aquele meio pixelado, né, onde tem ali as luzes diurnas em LED, no para-choque tem dois conjuntos óticos ali, que eu não vi aceso, mas imagino que sejam farol alto, farol baixo e farol de neblina, né? Então, um estilo bastante bonito. De lateral ele tem um quê de Land Rover, você não achou?
Ele tem um design bem quadradão, bem Excel, né? Linhas bem horizontais. Eu acho que isso daí é muito importante quando se trata da carroceria SUV, porque traz essa robustez. Eu vou ser sincero que eu não gostei muito da frente, essas linhas de grade muito horizontais, eu acho que ficou um pouco... verticais, na verdade. Verticais, desculpa. Isso. Verticais. Eu achei um pouquinho insosso, apesar que o conjunto ótico, a peça do conjunto ótico eu gostei bastante. Também gostei. É que essas grades, né, Vitão, a gente olha e não tem muito mais o que inventar, né? Vamos ser bem honesto que ou você faz alguma coisa meio padrãozão, né? Mas assim, eu gostei do design do carro, mas como eu falei até com a Ludmilla aqui no Motor Driver no ar, eu acho que os novos carros, eles não têm lá uma grande personalidade. Você também concorda comigo ou você acha que eu tô pegando no pé demais? Porque, por exemplo, se você tirar ali a marca da Jayco e colocar qualquer outra marca, passa. Sim, realmente concordo que justamente o que eu tinha comentado de ser insosso vai direto ao que você falou, porque são linhas bem genéricas, mas tem um lado que toda marca, quando ela está começando, né, seja em um segmento ou seja no mercado automotivo, ela tem que ter um ponto de partida e ela bebe de referências, né? Sim. Então, historicamente, vou voltar um pouco, mas até fugindo um pouco do assunto, existe um carro da Toyota dos anos 60 que ele remete muito ao Mustang, porque a Toyota na época estava precisando beber de fontes, de muscle cars, para criar o dela, e aí depois ela foi evoluindo e criou uma identidade própria, né? Exemplo, a Hyundai, que com o tempo criou uma identidade visual própria. Então acho que essa é a questão de tempo, de clínicas e da própria Jayco e da Omoda irem descobrindo e assimilando o gosto e o perfil do brasileiro. A própria BYD, né? Se você pegar, por exemplo, o primeiro carro deles, ele era um Corolla, o Brad Pitt, né? Que a gente chama, de 2003 a 2008. A segunda geração do Corolla, aliás, terceira geração do Corolla vendida aqui no Brasil, né? Porque teve aquela importadinha de 95, aí teve o Corolla... o brasileiro que foi vendido em 98, e aí a gente teve o Brad Pitt, enfim. E o primeiro carro da BYD foi justamente uma releitura do Toyota Corolla, né? Era exatamente o mesmo carro, porém com alguns elementos diferenciados ali para dar a cara da marca. Exatamente, então tem a sua importância, mas eu acho que apesar de ser realmente genérico, é importante. Hoje em dia, eu acredito que também muitos carros são parecidos por conta de adequações de packaging, né, que você tem de normas. Sim. Da parte de engenharia, então eles acabam, para atender diversas normas, ficando um tanto quanto parecidos, né? Você vê, por exemplo, carros da década de 70, 80 e 90 que não existiam tantas normas, na verdade eram muito poucas. Sim. E uma liberdade maior na parte design mesmo, na parte artística, né? Com certeza. Bom, em dimensões o Jayco 7 mede 4,5 metros de comprimento e tem entre-eixos de 2,67 metros. O que dá a ele um porte muito próximo ao do Jeep Compass, né? Pra você ter ideia aí, você que está escutando. E tem, obviamente, como todo carro chinês, um bom aproveitamento de espaço para os ocupantes. Porém, ele é entre 7 e 10 centímetros a menos de entre-eixos, menor do que os seus concorrentes diretos, o BYD Song Plus e o Haval H6, que é quem ele quer bater de frente, né, no nosso mercado. Então, é um carro que tem aí dimensões bastante, não dá para dizer modestas, né, porque 2,67 metros é o suficiente para você ter um bom espaço interno, né, mas o interior é muito bem planejado. Eu achei muito bonito o interior do carro, né, com aquelas linhas mais horizontais, tal, cheio de elementos, a tela... Eu não sei se essa tela é rotativa, como é no caso dos BYD, Vitão, mas é uma tela bem grande também, né? Exatamente, uma tela bem grande, né, que o interior me parece ser muito bem acabado. Eu gostei bastante, um design bem sóbrio. Você percebe ali na foto que tem um acabamento mais de soft touch. E essas medidas que você falou são interessantes, porque ele ficando... em termos de proporção, no intermediário de um Compass, que é um sucesso de vendas, e também próximo às medidas dos concorrentes, eu acho que é uma ótima opção. E é o que você falou, 4,5 metros de comprimento, não é lá tão comprido assim, mas 2,67 de entre-eixos é uma ótima medida, né? Sim. E sem contar que, como ele é um híbrido, isso também é uma coisa muito interessante na parte do conjunto motriz. Por exemplo, a gente tem o Toyota Corolla, tanto Corolla Sedan quanto o Corolla Cross, que eles têm exatamente 2,70 metros de entre-eixos. Porém,
a questão do aproveitamento de espaço vem daí, né? Se você pega um Corolla e eu, que tenho 1,90 m de altura, sento atrás do banco ajustado pra mim, eu fico apertado no Corolla. Mas tem carros, por exemplo, o próprio Citroën Basalt, que eu tenho aqui na garagem hoje, ele tem 2,64 de entre-eixos e eu fico confortável atrás de mim mesmo. Olha só. E justamente a gente tá testando um Basalt também no Alma essa semana, no manual. Eu tô com o manual também. Cara, o espaço interno do Basalt é muito bom. É muito bom, muito bom. Né? Então é o espaço interno bastante coerente, né, que o Jayco 7 oferece aí dentro do que a marca veio oferecer. E você falou da questão da concessionária, né? Eu tava vendo, a concessionária é bonita, né? Bem bonita, inclusive o local em que eu vi fica ali na Avenida Radial Leste. Foi lá que eu vi também. E aí ele fica entre a Renault e a Amazonas da Fiat, né? Então tem todas aquelas linhas em LED, né? Uma coisa de linhas bem futuristas, assim, fundo branco, realmente para chamar bastante atenção. Sim. E, de fato, né? Toda marca que tá chegando no mercado tem que fazer barulho. Exatamente. Agora, eu te pergunto, Vitônicos, você acha que o nosso querido Jayco 7 aí, que vai chegar, deixa eu até falar as versões aqui que ele vai chegar, né, porque é importante, já que nós falamos de preço, ele vai ser vendido inicialmente em duas versões, a Luxury, com preço de tabela de R$ 229.990, e ele vai trazer 7 airbags, sistema ADAS com piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, teto solar, freio de estacionamento eletrônico, ou seja, tudo o que a gente espera de um SUV nessa faixa de preço. E a Prestige vai trazer, por sua vez, um preço de R$ 249.990. E além dos itens da Luxury, ele vai oferecer também um sistema de som assinado pela Sony, com aquecimento e ventilação para os bancos dianteiros, abertura automatizada de porta-malas, carregamento por indução de celular e tudo mais. Você acha que ele vai incomodar os carros que já estão aí? Como é que a gente pode dizer? Carros que já estão no mercado, né? Consolidados, como é o caso do BYD Song Plus e até o próprio Jeep Compass, né? Ao qual ele vai ter mais ou menos o mesmo tamanho, e o Haval H6? Sim, eu acho que vai incomodar porque esse segmento de SUVs médios tem crescido cada vez mais em números de vendas ao longo desses últimos anos, tá? Dos emplacamentos. Por exemplo, a gente teve o Chery Tiggo 7 Pro. Sim. Que em 2023 emplacou mais de 6.300 unidades e em 2024 isso foi para mais de 30 mil. Então, assim, os outros SUVs também seguiram essa toada, e eu acho que é o ponto em que você tem uma parte do público que gosta de novidade. Sim. Né, que não fica, às vezes, eu acredito que os consumidores desses carros de SUVs chineses sejam pessoas também desapegadas àquelas tradições de marca que a gente já tem para algumas outras, por exemplo, como Volkswagen, Chevrolet, e isso daí é muito interessante, porque é mais uma opção de escolha num preço muitíssimo competitivo, partindo ali em 229.990, né, na versão de entrada, o que fica bem no entremeio dos outros. Então, eu acho que tem muita possibilidade também de ganhar espaço, e no final é o consumidor que ganha, e isso estimula também a concorrência. Exato. E o Jayco 7 vai ser vendido aqui no Brasil com a mecânica tendo dois motores. Um motor 1.5 turbo de 135 cavalos e um motor elétrico de 204 cavalos, aliados a uma bateria de 18.3 kWh, o que vai te entregar uma potência de 339 cavalos de potência e 52 kgfm de torque. E a marca divulga uma autonomia de 78 km no modo totalmente elétrico, enquanto o conjunto híbrido, né, movido a gasolina, é de até 1.200 km, o que chega muito próximo aí do que a gente vê nos chamados super híbridos da BYD, né? Exatamente. Se toda essa potência combinada, que é um número muito bacana, tiver de encontro com uma posição de dirigir bacana, né, com uma dirigibilidade legal do carro, eu acho que tende a ganhar um público, sim, porque brasileiro gosta de carro e gosta de dirigir. Exato. Eu acho que ele vai ser muito parecido com o que a gente tem hoje nos Tiggo 7 e 8, né? Então eu acho que a marca não ia chegar com uma experiência tão diferenciada assim de dirigibilidade em relação ao que já tem, até porque o Mod e Jayco, para quem não sabe, são marcas do grupo Caoa Chery, né? Aliás, do grupo Chery, porque a Caoa não faz parte
dessa operação comercial de Homo DJ aqui no Brasil. E isso, inclusive, vai impulsionar a Cherry para logo eles saírem do guarda-chuva da Caoa, né? Isso daí é muito importante, essas mudanças, esse, vamos dizer, jogo de cadeiras, né, Carlão? E isso daí é realmente muito legal. Eu acho que a Jayco acaba, posso estar enganado, mas me parece que ela está posicionada de uma forma mais premium, assim, inclusive com essa versão Luxury. É realmente muito interessante. Ainda estou muito curioso para a gente poder testar esse carro. Não, eu também estou curioso. Uma pena que o evento, infelizmente, não dá para colocar todos, né? Então eu não fui chamado, né? Vocês também não foram, mas espero em breve ter este carro aqui na garagem para trazer as impressões para você que nos ouve aqui e assiste também no Motor Driver e assiste também no Alma Automotiva, né, Vitão? Sem dúvida nenhuma. Sigam o Motor Driver nas redes sociais. E sigam também o Alma Automotiva nas redes sociais e também no YouTube. Bora para o nosso próximo assunto, Vitônicos, que... Salão do Automóvel tá de volta, hein? Quem diria, rapaz? Ei, nostalgia, coisa boa. Eu falei, inclusive, num vídeo que a gente gravou, vai ao ar semana que vem. O primeiro Salão do Automóvel foi em 96, e eu ralhei com meus pais que eu queria ir de todo jeito pra ver a Ferrari, que eu vi na televisão. O meu primeiro foi em 98. E, cara, de 96 a 2014 ou 2012, eu fui em quase todos, e até em 2018 foi o último, inclusive eu fui com o Manolito em 2018. Sim. Eu acho muito bacana. Eu também. O que você acha? Cara, eu gosto da ideia do Salão do Automóvel, né? É um evento que a gente tem que ter aqui no nosso setor automotivo, né? Não só por ser uma convenção, né, para nós que somos jornalistas automotivos, onde todo mundo se encontra e tal, né? Mas eu acho que é uma experiência diferenciada em relação ao que a gente tem, por exemplo, no Festival Interlagos. Ok, são dois mundos completamente diferentes, né? Festival Interlagos é um evento de experiências, onde a gente tem os carros na pista, tal, né? Você pode comprar o carro, inclusive. Mas o Salão do Automóvel traz de volta aquela nostalgia, né, Vitão, que você mesmo falou aí no começo, que é a exposição dos carros, aquelas coisas que... os shows pirotécnicos que acontecem dentro dos estandes, tudo isso é muito legal de fato, né? Isso de fato é muito legal, essa nostalgia, né? E realmente são momentos diferentes, porque eu acho que o Salão do Automóvel também tem um quê de um charme, né? Você tá andando em uma avenida, em um bairro de concessionárias, ali com música, com lançamentos. Sim. Tem toda uma atmosfera muito específica para quem aí tá nos ouvindo e já foi em Salão do Automóvel aqui em São Paulo ou de outros lugares aí do mundo. É realmente uma atmosfera diferente de você estar em pista, claro. O Festival de Interlagos também excelente, mas ali é um outro foco. E eu tô muito animado, né? Eu também tô. Já que são 16 marcas já confirmadas, por exemplo, a Stellantis vai estar em peso, a BYD vai levar a Denza, né? Que é a marca de luxo. Teremos a Lip Motor, que é do nosso querido amigo Lipe Paiga. Não, brincadeira. Olha só, Lipe Paiga montando marca de carro e a gente nem sabia. Um abraço pro Lipe, inclusive. Abração, Paulo e Lipe. E a gente vai ter então aqui BYD, Citroën, Denza, Fiat, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lecar, Lip Motor, Lexus, Mitsubishi, Peugeot, Ram, Renault e Toyota. Essas confirmadas, tá? General Motors, que é a Chevrolet, GWM e Volkswagen ainda negociam com os organizadores e podem surgir no evento. Eu acho que tem que ter. Essas marcas não podem faltar. Porém, o que ficou muito claro, né, Vitão, quando a gente teve o último Salão do Automóvel, que foi há 7 anos atrás, que foi em 2018. Olha como o tempo voa, hein? Voa muito. Foi meu primeiro Salão do Automóvel, inclusive, cobrindo para o Motor Driver, para você ter ideia. Que legal, que legal. E a gente vê que as estruturas, né, ficaram muito caras, tudo ficou muito caro. E, obviamente, ainda não se falava em pandemia na época, né, mas já se falava numa crise, né, que a gente estava passando, a gente, não só o Brasil, eu digo o mundo, e por conta disso muitas marcas acabaram desistindo, né, de participar do Salão do Automóvel. O que a gente vê que tá tendo essa reviravolta aí de que eles estão querendo participar. E o legal do Salão do Automóvel, para quem não tá lembrado, é que era praticamente uma semana automotiva, né? Porque a gente tinha o Salão do Automóvel
colado sempre com o evento da Fórmula 1, né? Então aqui a gente vai ter entre 22 e 30 de novembro, e no calendário da Fórmula 1, deixa eu até confirmar aqui o calendário, mas salvo engano a gente tem o GP de Interlagos exatamente na mesma época. Eu sei que é novembro, mas deixa eu confirmar aqui a data para não falar bobagem. Ó, dia 9 de novembro. Né? Então, uma semana depois a gente vai ter o Salão do Automóvel acontecendo aqui no Brasil, né? Então vai ser aquela semana turbulenta para quem gosta de carro, né? Que vai estar na Fórmula 1, vai estar também no Salão do Automóvel, e isso não só estimula a gente que gosta do negócio, né? Que estamos aqui em São Paulo, mas estimula a economia local, estimula tudo, né? Porque são trabalhos diretos e indiretos que são gerados, o turismo também cresce muito aqui em São Paulo, né, Vitão? A gente parte até pro ponto político da coisa, porque de fato é o que faz, né, acontecer. Sem dúvida nenhuma, um evento que mexe bastante com o próprio ritmo da cidade. Na verdade, eu digo que segundo semestre costuma ser insano, né? Em termos de eventos, e é muito legal isso, essa correria. O clima de Salão do Automóvel sempre foi uma coisa muito bacana, muito positiva, em que você vê as novidades ao vivo sendo apresentadas. Sim. E eu e o Manolito, especialmente, a gente sempre foi muito ligado ao design automotivo. E no Salão do Automóvel, onde que são colocados os carros conceito, né? E a gente sempre curtiu muito isso. Manolito, a quem o Vitão se refere, é o Maurício Garcia, do canal Alma Automotiva também, que já esteve aqui nesse podcast, tá? Em algumas edições atrás aí, basta você procurar, tá? Mas é o parceiro do Vitão aí nas apresentações dos carros, né? Mas, Vitão, uma coisa que você falou aí, que eu acho muito legal, né? A questão da atmosfera, né? De automotiva que a gente tem nessa época, a maioria das marcas desistiu de participar do Salão do Automóvel, né? Que a edição de 2020 acabou não tendo por conta da pandemia, né? Mas também não teria, mesmo que não tivesse a pandemia, porque, como eu falei, as estruturas se tornaram muito caras e eles esbarraram muito na questão de experiência, né? De não mostrar só mais carro estático, eles queriam ter alguma coisa diferenciada. E, principalmente, a questão de venda de carros, porque ninguém vai para o Salão do Automóvel e no dia seguinte vai para uma concessionária, ou seja, a parcela é muito pequena, mas quando você pega o cara ali pela emoção e já pode vender o carro, isso é muito mais legal, né? Sem dúvida nenhuma, e mesmo porque o carro estático, você pode ter uma experiência ali ao toque de materiais, de design, você... né, ter acesso à ficha técnica, mas você só vai perceber o carro de fato quando você dirigir, e aí é totalmente diferente, e é onde o Festival Interlagos se diferenciou. Sim. Trazendo isso, de você colocar o seu potencial carro 0 km na pista para você conhecer, mas ainda assim eu acho que o Salão do Automóvel tem de fato uma importância muito grande, e mudou bastante o cenário, porque no último, em 2018, você não tinha as chinesas com a expressão que você tem hoje. Exato. E isso é uma coisa que, quando você evidenciar e fizer fatalmente vão fazer esse comparativo de 2018 para esse ano, o quanto mudou, né? E isso daí é muito importante, sim. Marcas, por exemplo, também que acabaram saindo do Brasil em parte de fabricação. Então, sim, de lá para cá, muita coisa mudou. Inclusive em relação à mobilidade, né? Com certeza. As fontes de energia, né? E um detalhe, né? A gente volta ao local clássico do Salão do Automóvel, né? Porque, para quem não sabe, salvo engano, as edições de 2006 ou 2008 até 2018, que foram as últimas, foram realizadas na São Paulo Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes. E agora o Salão do Automóvel retorna ao Distrito Anhembi, na Zona Norte, que foi sempre onde foi executado, né, o Salão do Automóvel, e que agora foi totalmente reformado, tal, espaço de 67 mil metros quadrados, dividido em 5 pavilhões de exposição. Vai ter pista indoor para visitantes dirigirem os carros em primeira mão, e para os fãs de esportivos vai ter as marcas de luxo, né, Ferrari, Bugatti, Lamborghini, dentro do Dream Lounge, que é assinado pelo pessoal da Motor Grid Brasil, além de, claro, a parte de games, né, que vai ter também o pessoal focado ali na parte de simuladores e tudo mais, que é muito legal de fato, né? Sem dúvida, vindo essa roupagem mais atualizada, eu acho que tem muito a ganhar, e a gente
por enquanto vai ficar aqui curioso, mas com certeza estaremos lá. Com certeza. Então é só esperar agora Salão do Automóvel 2025, hein? Que loucura, quem diria que isso ia acontecer? Apesar que eu já tinha comentado com o Léo Alves também em alguns outros podcasts que, beleza, temos a notícia, temos confirmação de marcas, tudo bem. Eu só acredito na hora que chegar o release aqui, abrindo venda, abrindo credenciamento, abrindo qualquer coisa do tipo para visitação. Do contrário, ainda coloco sempre em dúvida a existência do Salão do Automóvel. Enquanto não acontece, a gente não pode ter essa certeza, mas eu espero que sim, isso vai ser muito interessante. Eu também acho. Bora pro nosso próximo assunto. E a Nissan, hein, que vai trazer um novo SUV para rivalizar com Terra, Guardian e Pulse. E isso vai ser nos próximos meses, hein? A Nissan que vinha passando por uma crise, né, Vitônicos? Chegaram até a falar que a Nissan tinha apenas 14 meses a mais de vida, né? Porque iria quebrar, efetivamente, por conta das finanças mesmo da marca que estavam acontecendo. Mas, de repente, a Nissan se colocou ali numa eventual junção com a Honda. Casamento este que não aconteceu. E novo Kicks chegando. Agora um novo SUV já dito que vai acontecer aí, né? Que vai ser revelado. Olha, tô gostando de ver essa reviravolta da Nissan, viu? Ainda assim que eles estejam na situação preocupante, né? Sem dúvida nenhuma. É muito interessante e acho que existe às vezes uma linha muito tênue entre notícia e especulação do que a gente vê hoje na internet. Então sempre cheque muito as fontes, porque às vezes tem muita coisa também muito breve e não dá para tirar uma conclusão. De fato, teve aquele lance da Nissan fazer uma fusão com as outras japonesas, né? Mas sim, o namoro não deu certo e a Nissan investiu pesado aí na fábrica no Rio de Janeiro. E esse novo SUV que vai entrar no lugar do Kicks-Play me parece ser muito interessante, né? Você até comentou comigo, né, que foi flagrada uma versão camuflada. Isso. E que me disseram que ele provavelmente vai ser na base do Kicks-Play, né? O que estão dizendo, né? Não vai ser o Magnite, né? Como vinha sendo ventilado, né? Que é um SUV que utiliza, na verdade, a plataforma do Kwid, né? Para ser pequenininho e tal. Vai ser exatamente a plataforma do Kicks-Play, né? Que é uma plataforma atual, né? Vamos ser honestos. Sim, uma plataforma muito boa, que reflete um ótimo espaço interno. Eu, pessoalmente, gosto bastante. Eu acho que isso daí também marca um ponto muito necessário para a Nissan atualizar. O Kicks foi um carro que vendeu muito bem ao longo dos anos, mas estava já na hora de fazer esse refresh. E até tinha comentado com o Carlão aqui, né, no backstage antes de estar aqui com vocês, caros ouvintes, sobre os conceitos, carros conceitos. Para quem não sabe, são modelos, carros que as marcas lançam ali como uma vanguarda, né? Sim. Mostrando o que ela tá pensando para o futuro em termos de design, acabamento e tecnologia. E depois vocês procurem na internet, se vocês tiverem interesse, os conceitos ERA, E-R-A, e o outro conceito EPIC, né? Sim. E-P-I-C, que a gente espera, né, que esse novo carro beba bastante dessas fontes de inspiração. São carros muito bonitos. São muito bonitos mesmo. E esse carro ele vai ser projetado para ficar abaixo do novo Kicks e não do atual Kicks, né? Então a gente vai ver novamente o uso da base V, da plataforma V da Nissan, que é a plataforma hoje do Nissan Kicks Play, né? E isso afasta também rumores de que a Nissan usaria a plataforma RGMP, que é a plataforma da Renault, né? A plataforma modular que hoje equipa o Guardian, por exemplo. Então, nada de ser o Guardian da Nissan, vai ser um carro efetivamente Nissan com a plataforma V. Agora, resta a gente ver aí o que vai acontecer, né? Porque a gente vai ver, por exemplo, a mecânica do atual Nissan Kicks, né? Que equipa Kicks e Versa, sendo utilizada também neste novo carro. Então, tecnicamente, dá para chamar ele de uma nova geração, um novo carro, ou só um refresh do Nissan Kicks? Talvez. Eu chamaria de nova geração, porque você tem mudanças massivas aí, e eu acho que isso daí é muito importante, né? Mesmo porque mira diretamente nos concorrentes das outras marcas que já estão sendo... tá tendo muito comentário, né, na internet.
Sem dúvida. E aí a gente vai ter esse motor 1.6 16 válvulas, né? O mesmo do Kixplay, que rende 110 cavalos de potência, tal, com gasolina e 113 com etanol. E nós vamos ver esse carro sendo produzido em Resende, Rio de Janeiro, por meio de um investimento de 2,8 bilhões que a Nissan vem fazendo já na unidade há alguns anos, né? Então, esse carro vai ser produzido inicialmente aqui no Brasil, mas há planos também para exportação. E nesse sentido, pelo menos 20 países da região serão atendidos, especialmente México e Argentina. Então cabe a gente esperar o que vai acontecer aí com a Nissan, mas eu fico bem feliz de ver a Nissan dando essa reviravolta, né? Porque afinal de contas ninguém quer ver uma montadora tão tradicional quanto a Nissan, que já nos trouxe tantos carros legais como 350Z, Skyline, GTR e por aí vai, simplesmente fadada ao fracasso, né? Sem dúvida nenhuma, eu sempre gostei muito da Nissan, é uma marca que sempre fez muito carro conceito, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu acho que eles têm uma parte inspiracional de design muito bacana, e eles conseguiram transmitir isso para os carros. Eles têm uma identidade visual muito forte. Por exemplo, eles usam um estilo de design para as picapes e um outro estilo diferente para os outros carros, todos mantendo a identidade da Nissan, ainda com aquela grade V-Motion, que hoje já evoluiu. Sim. E que orgulho, né? Como você falou aí dos carros sendo exportados, que orgulho ver também carro produzido aqui sendo exportado. Isso é muito legal. Não, com certeza, né? Isso é bem legal, e o que a gente vê, existe uma foto, tá? Circulando na internet aí, se você digitar novo SUV Nissan, ele vai aparecer, obviamente, o Kicks, alguma coisa, mas vai aparecer também esse novo SUV compacto, que está utilizando uma mula do Nissan Kicks. Então, muita gente vai olhar e vai falar assim, o Kicks vai ser reestilizado. Na verdade, não. O Kicks vai mudar de geração e este novo SUV vai utilizar apenas a plataforma, mas nada mais é do que uma mula do Nissan Kicks que está rodando por aí. Então, é uma forma de despistar os curiosos, né, Vitão? Não, sem dúvida nenhuma. E das pouquíssimas vezes na minha vida que eu vi carros camuflados, é uma experiência muito legal, porque parece que você tá descobrindo um segredo e você tem que contar pros seus amigos, cara. É exatamente isso, é muito legal. É muito legal. Eu cheguei a flagrar nos vídeos lá de 2015, eu acho. Quando eu peguei uns dias de folga, eu fui pro interior de Minas Gerais e eu flagrei a reestilização da S10, parada numa ruazinha de uma cidadezinha de Minas Gerais. Eu tava lá no cantinho, mas sempre tem alguém. Eu tirei uma foto ali e sempre tem os flagras, inclusive. Aliás, uma pessoa muito boa em fazer flagras de carros, o senhor Renan. Sim, o Renan, canal GT Autos. Renan do canal GT Autos, que até a gente brincou quando o Renan participou aqui. Aliás, não foi aqui, foi no podcast do Alma Automotiva no final do ano lá, que ele falou que flagrou alguns carros, né? E a gente até brincou, te cuida, Marlos Ney Vidal, que é do Autos Segredos, né? Que é o maior segredeiro que a gente tem no setor automotivo. Aliás, um abraço pro Marlos. Mas o Renan também vem aí tirando foto. Eu fico me perguntando, o Renan, ele deve estar com muito tempo livre pra ficar rodando tanto com o carro pra tirar foto, viu? A gente fala exatamente isso pra ele. Ele tá lá rodando, tá testando o carro. Tá, é isso. Bom, Vitônicos, bora pro nosso próximo assunto. E agora é a nova regulamentação do programa Mover. Agora sim, Vitão. Bom, pra quem não sabe, o programa Mover é um programa que ele, na verdade, incentiva a segurança dos veículos. É um programa de segurança, mobilidade, segurança, sustentabilidade, né? E, obviamente, redução de custos. É isso que busca o programa Mover, tá? E ele tá com meta para os novos veículos que vão ser produzidos aqui no Brasil, né? Então, a Nissan, neste último dia 15, promoveu uma cerimônia lá em Resende, no Rio de Janeiro, para marcar o início da produção do novo Kicks na sua fábrica sul fluminense. E autoridades estavam lá, presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E uma das principais surpresas dessa agenda foi essa assinatura no palco e diante de todo mundo que estava lá, né, os operários, os executivos da montadora, da regulamentação do Programa de Mobilidade Verde e Inovação, que é o Mover, que é uma política, como eu falei, industrial voltada ao setor automotivo, cujas as regras estavam em discussão desde o lançamento do plano em junho do ano passado. E a Anfávia estava cobrando bastante isso para acontecer, né? Exatamente. De fato, é um programa muito importante que vai trazer mudanças
bem assim, massivas mesmo para o setor ao longo dos próximos anos, né? Sim. Eles planejam já iniciar isso, acho que em meados desse ano, e essas metas incluem vários tópicos, e uma coisa que de fato eu achei a mais importante em todos os assuntos foi o fato da segurança, você nivelar, você, né, aumentar a régua ali na questão da segurança para todos os veículos, o que eu acho que é muito importante porque todo mundo tem a ganhar, principalmente o consumidor. Não, sem dúvida. Óbvio, os carros vão ficar mais caros, consequentemente, né? Porque muita gente hoje comenta, né? Ah, mas os carros hoje estão muito caros e tal. Nos anos 90 que era bom porque o carro custava barato. Mas nos anos 90, o carro não tinha encosto de cabeça. O carro não tinha retrovisor direito. O carro não tinha uma série de itens que hoje são obrigatórios, né? Hoje você tem aí que são obrigatórios cinto de segurança de 3 pontos para todos os passageiros no banco traseiro, coisa que isso nunca teve, encosto de cabeça, Isofix, airbags, freio ABS, né? Só que hoje ainda, na minha opinião, pelo menos essa regra já está defasada, porque hoje você ainda vê carros no mercado com 2 airbags, coisa que é algo já impensável em 2025, né, Vitão? Isso precisa de fato mudar. Uma coisa que se tornou obrigatória, 2 airbags a partir de 2014, que foi o que forçadamente aposentou a Kombi e o Uno, né? Porque não seria viável você atualizar o projeto desses carros que já estavam sendo vendidos há muitos anos para colocar airbag e ABS. Sim. Mas eu acho que hoje isso também precisa evoluir, já se passaram aí mais 11 anos. E sem contar que você falou, o carro popular de antigamente, nos anos 90, ele era muito peladão mesmo. Muito. Às vezes de você... Até 2012, né, Vitão? A gente pode dizer que os carros eram muito pelados, né? Eram muito, muito pelados os de entrada ali. Tinham seu público, atendiam, né? E tudo acabou evoluindo. Os preços ficaram caros e é o que você falou, algumas tecnologias que elas foram implementadas hoje, por exemplo, que você já tem num Polo MPI, num Polo de entrada, que digamos, é o novo Gol hoje, né? Sim. A bem dizer, tem muita tecnologia que não é visível. Né? Então. E aí ela teve um custo, porque na verdade, tudo tem, se você imaginar por unidade você fazer isso, tudo bem, é uma cadeia de produção enorme, mas isso tudo tem que ser repassado, e aí também vai tanger a outros assuntos de economia e política, que acho que nem vale dizer, mas de todo modo é bom porque vai puxando a régua para cima na qualidade dos carros. Né? Eu também acho, e por exemplo, o programa Mover, que vai ser, na verdade ele está sendo, que prevê, na verdade, um total de 19,3 bilhões em créditos financeiros entre 2024 e 2028, eles podem ser utilizados pelas empresas para abatimento de impostos federais, por exemplo. Mas a contrapartida é que tem que ser empregadas novas tecnologias, né? Nos carros de produção e tal. Uma das coisas que, por exemplo, está sendo bastante falada no programa Mover é a questão dos veículos utilizarem mais materiais recicláveis. Por exemplo, a gente vê aí o Volvo EX30, né? Que o grande mote da Volvo nesse carro não foi só a questão da eletrificação, mas foi também que o carro tinha os plásticos reciclados e recicláveis dentro dele. E o programa Mover hoje, ele vai estabelecer uma meta progressiva para o uso de materiais recicláveis e reutilizáveis nos veículos. Então, a partir de 1º de janeiro de 2027, os modelos da categoria M1, que são os automóveis de passageiros com até 8 lugares, deverão conter ao menos 80% de materiais reaproveitáveis. Olha que legal, hein? Isso eu acho que é uma coisa também muito importante. Na minha opinião, vem em segundo lugar depois da parte da segurança, tá? Sim. Minha opinião pessoal, tá? Porque se você imaginar nas últimas 3 décadas, a quantidade de carros produzidos por mês e por ano no Brasil e no mundo aumentou absurdamente. Sim. E isso chega a um ponto em que você precisa pensar nessas alternativas. Afinal, o planeta Terra a gente só tem um. Pois é. E isso é uma coisa que tudo bem. A gente, vocês que estão nos ouvindo aqui, a gente gosta de carros. Eu adoro carro V8, eu adoro carro, cara, que tem um motorzão e tudo, mas pensando nos carros atuais que estão sendo feitos hoje, estão sendo 0 km, tem que se pensar nisso de fato. Tem. É um caminho sem volta. Sim, é um caminho sem volta. E esse fato de você ter os materiais recicláveis é muito legal. E aí que você citou a Volvo, né? A Volvo, ela teve sempre essas bandeiras da segurança, da parte de reaproveitamento de materiais.
A ideologia da Volvo é muito legal. Sustentabilidade e tudo mais, né? Você falou um negócio interessante, né, Vitão? Você gosta muito de motores V8 e tal. Eu também gosto, obviamente. Quem não gosta, né, de ouvir um V8 borbulhando debaixo de um capô? Mas aí o pessoal, né, muita gente, a internet automotiva brasileira vive falando que as marcas querem enfiar goela abaixo os veículos elétricos com essa onda de sustentabilidade. É claro que o carro não é o grande vilão dessa história toda, né, de poluição e de tudo mais. Mas as marcas, assim como tudo, elas evoluem. E a eletrificação ela passa a ser um caminho viável. Por exemplo, aqui no Brasil, em 79 nós tivemos o Proálcool, né, que era um programa que estimulava o combustível vegetal, né, que é o etanol, né, em contrapartida da gasolina, que é um combustível fóssil. E nós tivemos os carros a álcool, né, lançados aqui no Brasil, e esses carros evoluíram tanto que muita gente reclamou também na época, né? Imagina se tivesse já internet lá, Vitão. Os infernautas. Nossa, os infernautas falando, mas querem entubar carro etanol na gente, álcool, na verdade, né? Não se falava em etanol. E hoje acontece a mesma coisa com a eletrificação. E todo mundo hoje convive em perfeita harmonia. Você vê aí que nós tínhamos carros a gasolina, carros a etanol, aí depois os carros viraram flex, e agora eles se tornam híbridos e vão se tornar elétricos. Todo mundo vai conviver normal, gente. Fica tranquilo, ninguém quer fazer você vender o seu carro 1.0 aspirado que você utiliza aí no seu dia a dia para colocar um elétrico na sua garagem. Fique em paz. É só uma questão de sustentabilidade. A questão de que a evolução tem que acontecer, né, Vitão? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, primeiro também, você pensando que a maior parte dos brasileiros tem um carro para o trabalho e que o fato de consumir autonomia é uma coisa muito necessária, ainda mais porque as contas não param de chegar. Sim. Né? E a gente vive, de fato, uma economia que nem sempre está estável. Exato. Então, essa questão de você pensar no bolso, quando o fato de economia, isso é muito importante. Tanto que, nos últimos anos, mais da metade dos carros emplacados no Brasil, os veículos leves, são 1.0, tá? Sim. E eu acho que, assim, dá para conviver, coexistir os tipos de carro. O carro elétrico tem o seu espaço, o híbrido vai ter o espaço dele. Carros utilitários, mais voltados ali para a parte do setor de construção agropecuária, pessoas que moram ou que trabalham em regiões mais inóspitas, vão preferir continuar usando uma picape a diesel, por exemplo, uma coisa a combustão, para não ter problema, mesmo porque quando a gente vai falar de carro elétrico, 100% elétrico, você tem que ter uma estrutura implementada de abastecimento. Por exemplo, Sim. Hoje em dia você tem o seu carro a combustão, você fala assim, vou no posto aqui de esquina e abastecer. Às vezes na sua cidade você tem uma oferta de vários postos, às vezes dentro do seu bairro. Agora o carro elétrico já é uma coisa que ainda a gente está lendo a gente está vendo acontecer os primeiros capítulos disso aqui no Brasil. Assim. Muita gente fala assim, carro elétrico na Europa, né? Mas lá é outro contexto, é outro cenário do que aqui. Exato, mas assim como foi aqui no Brasil, nos anos 70, comecinho dos anos 80, que você andava nos postos de gasolina e você não tinha a bomba de etanol para poder abastecer. Exatamente. Né? E tudo isso foi implementado, ou seja, calma, gente, vai acontecer, tá? A gente tem os early adopters, né, que acabam adotando essas tecnologias cedo demais e se dá bem com isso, né? Há quem não queira, por enquanto, se arriscar num carro elétrico, num carro híbrido, mas tudo bem, no futuro vai acontecer, assim como aconteceu com os veículos a etanol e assim como aconteceu com grandes tecnologias que nós temos aí, que essas sim foram colocadas goela abaixo por necessidade. Segurança, airbags, freio ABS, cintos de segurança de 3 pontos e por aí vai, para todos os ocupantes que melhoraram de fato a segurança e reduziram a mortalidade no trânsito também. Sem dúvida nenhuma, se imaginar nos anos 70, por exemplo, o cinto somente abdominal, né? Pois é. Eu tive meu pai teve um Chevette 84 e na época o Chevette não utilizava o cinto de 3 pontos como a gente tinha, né? Na verdade ele vinha só com o cinto abdominal. E aí o meu pai tomou uma multa por andar com o Chevette só com o cinto abdominal, que era um carro original, né? 83, era o ano dele, 83, modelo 84. E aí o meu pai acabou tendo que colocar o cinto de segurança no Chevette. Tudo bem, não era de 3 pontos, era de 2 pontos, mas ainda assim ele supria a necessidade de segurança que tinha que ter na época, né? Então, tudo isso vai se adequando e a gente vai aí tocando o barco como tem que tocar. Com certeza, isso
no final de contas é bom. E se você que está nos ouvindo prefere os carros carburados 6 e 8 cilindros, não tem problema. Sempre vai ter espaço, sempre vai ter algum carro para chamar de seu. Exatamente. Bom, Vitão, bora para nossa avaliação, porque hoje nós vamos falar de um SUV de 7 lugares. Avaliação. E nós vamos falar aqui na nossa avaliação do Jeep Commander Black Hawk, um monstro, hein? Eu sou suspeito para falar desse carro. Eu curti demais quando a gente testou. Para quem tá nos ouvindo, quando a gente testa carro, né, Carlão? A gente costuma ficar uma semana com o carro. Sim. E nesse espaço de tempo a gente tem a oportunidade de testar não só a parte de autonomia, mas todos os parâmetros, parte de conforto, de tecnologia. Mas quando você tem um carro, no caso, o Commander Black Hawk, com motor Hurricane de 272 maravilhosos cavalos a gasolina. Pois é, e 40,8 kgfm, né, salvo engano? 40,8 kgf, tá? É um 2.0 turbo, é um motor que equipa outros modelos da Jeep, mas olha que carro, eu pessoalmente gosto muito. Pessoalmente, mas também tem várias vantagens de fato que eu enxergo no carro. Sim, sem dúvida. Por exemplo, a gente tinha o Commander no seu lançamento, lançado com apenas 2 motorizações, 1.3 Flex de 185 cavalos, que agora caiu a potência para 176, né, por conta do PL8, e também a versão a diesel, né, que estava reservada para as versões Overland e a Limited, que eram a top de linha. Hoje nós temos a versão Black Hawk de 272 cavalos, como o Vitão falou, 2.0 turbo, que é a potência necessária para o Commander, na minha opinião. Principalmente se você anda com ele cheio. Não, sem dúvida nenhuma, 7 lugares. Eu acho que é um motor que chega até a sobrar um pouco para o carro. Sobra. 1.3 de fato eu acho um pouquinho fraco. Pouquinho pro tamanho não, que é o Commander. Não é que ele é um pouquinho fraco, eu acho que ele é apenas o suficiente. É como se você tivesse hoje, vamos colocar, reduzindo a escala aí, vai. É como se você tivesse um carro com motor 1.6 aspirado, né, Vitão? Você não vai ter grandes alegrias, ele mas vai também te levar vai te entregar. Exato, ele vai te levar do ponto A para o ponto B, mas não vai ser aquela grande alegria. E no caso do Black Hawk, você tem de fato um carro mais na mão, um motor realmente muito forte e responsivo. O carro também muito bem construído, muito bem acabado. E assim, tem um visual também que me agrada bastante. Eu gosto bastante do Black Hawk porque aliás, não só do Black Hawk, né, do Commander como um geral, porque ele é um carro bastante bonito, né? Ele é um carro muito bem alinhado com o design, principalmente na linguagem da Jeep. E ele sim tem personalidade, né? Se você tirar ali a marca da Jeep, você sabe ainda que é um Jeep, porque ele tem de fato a personalidade. E um carro muito bem acabado no interior, painel com toque macio, um espaço interno bastante... como é que a gente pode dizer? Bastante grande, né? Aonde a gente tem... Generoso seria a palavra. Generoso. Aonde você coloca 7 pessoas com tranquilidade. Tudo bem que o banco traseiro da terceira fileira não é um lugar apropriado para pessoas de 1,90 m de altura, né, Vitão? Para você que tiver ali, na verdade, mais de 1,70 m, 1,75 m, você vai sofrer. É o castigo para algumas pessoas. Eu acho que também um ponto que é um calcanhar de Aquiles nessa parte da terceira fileira, do 6º e 7º assento, você não tem saída de ar-condicionado lá. Exato. E a gente fez uma viagem, um vídeo que tem lá no canal. A gente colocou 7 pessoas, estava um calor muito, muito, tipo, mais de 35, 36 graus. E quem foi ali no final sofreu, viu? Não tem muito pra onde correr, né? Falta ali uma saída de ar traseira que melhoraria muito, né, o conforto de quem vai no banco traseiro lá da terceira fileira. E óbvio que o porta-malas você acaba perdendo também, né? Porque se ele tem 611 litros, salvo engano, com a terceira fileira rebatida, você fica com apenas 130 litros quando você tem a terceira fileira em uso. Então não dá para ter tudo. Você vai ter um carro que ou você leva 7 pessoas ou você leva bagagem. 7 pessoas, ele vai ter um porta-malas equivalente a de um Jimny da Suzuki. É tipo isso. Na verdade, o do Jimny ainda é menor, né? Mas vamos colocar aí que é um porta-malas quase do tamanho de um Mobi.
Aí você pode fazer o trabalho em equipe, né? Você estiver dirigindo e pedir para os seus outros 6 colegas levarem um pouco cada um das bagagens. Isso é verdade. Nós temos hoje aqui o Jeep Commander Black Hawk custando, deixa eu ver aqui o preço dele, que eu esqueci de abrir a tela aqui para te falar a verdade, viu? Olha só, relapso aqui neste podcast. Mas nós temos ele partindo aqui de 335.990, hein, Vitão? O preço dele é bastante salgado, né? De fato é um carro bem salgado, e o de entrada ele tem o preço parelho com uma das versões de topo ali do Compass. Ele tá por 318.990. Então assim, é um carro salgado? Sim, mas eu penso que se quem tem um poder de compra para esse carro e pensa em ter o carro por um bom tempo, eu acho que é uma boa pedida. Tá? Você vai ter um carro de fato com bons ângulos de entrada, ângulo central, de saída, não para você também fazer aquela trilha hardcore, claro, mas para você ali se aventurar numa estrada de terra sem preocupação, mesmo de tração dianteira, né? Mas hoje em dia a gente sabe que também muitos são utilizados mais em perfil urbano, e também pegar uma estrada com um carro desse é uma alegria que só. Nossa, nem fala, é maravilhoso pegar um carro desse daí para viajar, porque é aquela história, ainda que você vá manter a velocidade da via, né, que é o recomendado, né, a gente não incentiva ninguém aqui a correr nas rodovias, mas é aquele carro que você sabe que se você precisar de potência, ela tá lá. E diferente dos motores 2.0 turbo diesel e também do 1.3 flex, quando você precisava de uma retomada de velocidade, por exemplo, até para uma ultrapassagem, faltava, né? Faltava fôlego. Faltava mesmo, coisa que no Black Hawk você não vai ter esse problema de jeito nenhum, né? E assim, eu volto a repetir, é um carro muito confortável também, isso é uma coisa também muito importante. Hoje em dia, o quesito conforto evoluiu bastante nos carros, você tem mais nichos na parte interna, o interior é mais aproveitável o espaço também. Não, sem dúvida, fora as tecnologias que você tem ali a favor de quem dirige e também dos passageiros, né? Portas USB, saída de ar traseira, aquela coisa toda que a gente sabe que é muito importante. Sem dúvida nenhuma. É isso. Bom, Vitão, com o nosso Jeep Commander Black Hawk Hurricane 4x4 já apresentado para quem nos ouve por aqui, então vamos ao nosso ousadinho da semana, que foi um carro que recentemente pintou lá no Alma Automotiva. Ousadinho da semana. E nós estamos falando aqui do Nissan March com motor 1.6. Foi a versão S que vocês testaram lá, né, Vitão? Exatamente, 1.6S, que era a intermediária dos modelos ofertados quando ele foi lançado ali. Intermediária não, a S é de entrada. Mas é 1.6... desculpa. Eu misturei com os 1.0 também. A 1.6S é de entrada, é verdade. É de entrada, porque aí você tinha a SV, que era intermediária, essa sim, e a SL, que era topo de linha. Exatamente, desculpem, dei essa ratada. Que isso não se repita, viu, seu Vitão? Tá bom. Que isso não se repita. Eu já tinha no passado dirigido 1.0. Eu, assim, é claro que motor aspirado 1.0, para quem já dirigiu ou tem um na garagem, sabe que você não pode esperar muita coisa, mas para um hatchback eu acho que é um carro bem equilibrado. Sim. Então eu tinha achado o 1.0 um carro interessante para 1.0 aspirado. Quando eu dirigi o 1.6, desse vídeo que a gente tem no canal da unidade da cor azul, cara, eu fiquei impressionado com o fôlego que o carro tem. O carro esperto pra caramba. O que esse carrinho entrega, né? Muito esperto, 111 cavalos, para um carro daquele tamanho, um hatchback de cerca de 3,80 metros, ou seja, que tem pouquíssimo balanço dianteiro e traseiro. Sim. E é de uma época, né, de um 2012, em que você tinha uma grande oferta e uma variedade de hatchbacks no mercado, com diversas versões, cores, e o hatchback foi perdendo espaço, né? Isso é até triste, mas até hoje em dia, 2012 não é nem tanto tempo assim, mas já é um carro que você olha o formato, a cor dele, a personalidade do carro que ele tem de sobra, é um carro que tem um quê de nostalgia. E quando a gente lançou o vídeo, tiveram muitos comentários, inclusive pessoal, meu primo mandou no WhatsApp, falou assim: caramba, primo, você testou esse carro aqui, a minha esposa teve um, inclusive um abraço
pro meu primo Marcelo Monteiro. Sim. E, cara, ele falou assim, não, minha esposa teve um e, nossa, a gente adorava o carro. Não, de fato o carro é muito legal, né? Um carro muito leve, muito rápido, muito ágil, né? Pro trânsito, nada melhor do que ter aí um carrinho com essa configuração, né? Não, sem dúvida nenhuma, é um carro que eu pensaria em ter para um hatch usado, sem dúvida nenhuma. Eu também pensaria bastante, porque é um carro bem interessante quando você fala de agilidade mesmo, né, no dia a dia, porque ele, por exemplo, ele tem um motor aqui, 1.6, né, como já falado, e esse motor ele tem 111 cavalos de potência e 15,1 kgfm de torque, tanto na gasolina quanto no etanol, né? É um motor bastante confiável, com comando dele sincronizado por meio de corrente de comando, ou seja, você não tem que ficar trocando correia dentada, oferece baixa manutenção para quem tem este carro, né? E é um carro bastante gostoso de guiar. E ele tem ainda a opção manual e também automática com câmbio CVT, o que torna ele mais legal ainda. De fato, a CVT ainda que eu não testei nenhuma versão, sou muito curioso para isso. E o que é legal, a Nissan nessa época, ela tinha um portfólio bem diverso, e cada carro tinha um estilo. Por exemplo, mais ou menos dessa época você tinha o Tida, que tinha linhas mais retas. Sim. Né? A Frontier sempre linhas bem quadradonas, robustas de uma picape média, e o Mark todo redondinho, todo carismático. Fofinho, né? Fofinho. Todo fofinho. E na época, uma coisa curiosa, eu lembro que na versão de topo, não sei se nessa ou na do facelift, você já tinha isso lá pros vídeos, vamos falar de uns 10 anos atrás, ele com câmera de ré. Sim. Né, que hoje é uma coisa muito mais comum, né? E antigamente não eram todos os carros dessa categoria de hatchbacks que tinham. Então é legal porque a Nissan ela trazia um carro bem completo, bem competitivo para o mercado. E isso é muito, muito legal. Obviamente que o espaço dele não era o super trunfo dele, né? Porque ele tinha somente 2,45 metros de entre-eixos, o que hoje é basicamente o entre-eixos de um Renault Kwid, e também um porta-malas de 265 litros, que é exatamente o tamanho do porta-malas do Peugeot 208 de hoje, né? O nosso atual Peugeot. Mas... aliás, 285 é o Peugeot, perdão. 268 é o Honda City. 3 litros a menos apenas do que um Honda City eu acho que o 208 é 265, não é não? É 265 ou 285? Agora olha, eu acho que é 265. Mas enfim, tanto faz, né? Mas é piquititico. Um pititico, mas assim... Ainda que te oferecia um bom consumo, né? Porque o consumo dele no etanol girava na casa dos 8,5 por litro em trajeto urbano, 9,9 em trajeto rodoviário, e na gasolina 12,6 km por litro em trajeto urbano e 14,4 em trajeto rodoviário, ou seja, um carro robusto, bom de andar, econômico e muito ágil para você utilizar no dia a dia, tanto que é aquele carro que não esquenta banco de loja. De fato, eu sempre ouvi muitos comentários positivos, principalmente dos proprietários de marca que já conversaram comigo. Inclusive, o carro que tem clube aqui também em São Paulo. Na verdade, aqui em São Paulo você tem clube de vários modelos e marcas, o que é muito bacana, né? Tem clube de tudo, porque, né? Essa parte do clube eu acho bacana, apesar de nunca ter participado de nenhum clube dos carros que eu tive. Eu também não. Mas é legal porque você tem uma certa curadoria, né? Você perpetua de fato às vezes o que o carro deixou às vezes como um legado, e eu percebo que o Mark teve muito essa importância na época, né? Hoje em dia, se você refletir o hatchback no mercado de hoje, ele foi, vou falar entre aspas, foi enforcado, cara. Você tem poucas opções hoje em dia. Isso é verdade, tem poucas opções, tanto que você hoje no mercado de hatches, você tem Argo, Peugeot 208, Citroën C3, Mobi, Kwid e Honda City. E o Onix, né? O HB20 também. O HB20 também. Que inclusive eu acho muito bom o espaço interno do HB20, muito bom. O banco dos hatchbacks, pra mim, é o banco mais confortável que tem, do HB20. Concordo com você. Bom, Vitão, finalizamos por aqui então o nosso Motor Driver no ar, a 13ª edição deste programinha que você escuta toda sexta-feira aqui
no Spotify e também em qualquer agregador de podcast, sempre disponível para você às sextas-feiras, às 6 horas da manhã, ou seja, o pessoal vai passar a Sexta-feira Santa ouvindo a gente falar de carro, né, Vitão? Santa conversa. Carlão, Santa conversa. Agradeço você mais uma vez pela grande oportunidade de participar aqui. Eu que agradeço, Vitão. Driver. Cara, gostei muito, muito mesmo. E, novamente, pessoal, sigam nas redes sociais Motor Driver. E sigam também o Alma Automotiva, né, Vitão? Faz aí o merchan, meu velho. Exatamente. Galera, estamos no YouTube, no Instagram como @almaautomotiva, tudo junto. Também estamos no TikTok e ali no YouTube temos vídeos mais detalhados, análises de carros 0 km e usados quentes de mercado. Tem alguns pingadinhos ali de alguns clássicos, alguns esportivos também. Muito bom. Vitão, mais uma vez, obrigado pela sua participação e saiba que teremos outros convites aí para você vir participar com a gente. Com certeza aceitarei com muita alegria. Muito obrigado. Valeu, Vitão. Valeu, pessoal. Valeu, Carlão. E esse daqui foi o nosso Motor Driver no ar com a participação do Vitor Dertassoli do canal Alma Automotiva. E se você curtiu, eu já peço para você deixar as 5 estrelas aqui no Spotify, deixar o seu comentário também. Se quiser mandar um e-mail, nós temos aqui o endereço noar@motordriver.com.br. E claro, né? Agradeço a sua audiência, a sua paciência por ter escutado até aqui. Um forte abraço e na próxima semana tem mais Motor Driver no ar. Motor Driver no ar. O universo sobre rodas. Este podcast é uma produção de Octane Media.